Condomínio é uma propriedade compartilhada, é uma propriedade que tem um domínio comum. Então é importante observar que quando você adquire uma propriedade dentro de um condomínio, você é dono de uma pequena parte, que a convenção do seu condomínio chama de fração ideal, e você é dono também do todo, que são as partes comuns. Mas você não é um dono sozinho, você é dono juntamente com outras pessoas. Essa é a explicação do nome condomínio, domínio comum. E é importante trazer essa distinção sem juridiquês, porque muitas pessoas elas nunca moraram no condomínio e às vezes vão morar no condomínio e não entendem isso, né? E a diferença, para mim, básica entre ser proprietário de uma unidade num condomínio e ser proprietário de uma unidade que não é dentro de um condomínio está nas regras. Aí você fala, não quero morar em condomínio porque é cheio de regra e tal. Mas existem regras para quem não mora no condomínio também. A diferença é que é mais difícil nós forçarmos ou exigirmos daquelas pessoas que moram em unidades que não são em condomínio de seguirem as regras. Mas existem regras também para quem não mora em condomínio. A diferença é que no condomínio essas regras elas podem ser cobradas de uma maneira diferente, com mais eficácia. Existe a figura do síndico, que é o gestor daquele empreendimento. Então você tem uma pessoa mais próxima para recorrer. Então basicamente essa é a diferença. Então não significa que quem mora em condomínio precisa seguir regra, é chato, e quem não mora em condomínio não precisa seguir regra. Não, existem regras para ambas as residências. Agora, quando você mora no condomínio, existe uma facilidade maior de você exigir que aquelas regras sejam cumpridas e de você também se submeter a essas regras. Um condomínio, para ele funcionar, ele precisa do síndico, subsíndico, em alguns casos, ele precisa de um órgão chamado Conselho Fiscal, ele precisa de conselheiros, e ele precisa da Assembleia de Moradores. Nesse caso, no tocante à gestão, ele se assemelha muito a uma empresa, porque uma empresa ela tem pessoas responsáveis por áreas. Para um condomínio funcionar, é importantíssimo ter o síndico, o conselho fiscal e ter a figura da Assembleia de Moradores, que é o momento onde são tomadas as decisões do condomínio. Eu gosto de fazer esse comparativo com a empresa da seguinte maneira: o síndico é como se fosse o CEO da empresa, ele é o executivo da empresa, né? O síndico ele executa as ações necessárias para o bom funcionamento do condomínio. O conselho fiscal é o órgão que vai assessorar o síndico na gestão. Ele vai fiscalizar, ele vai aconselhar, ele vai verificar se aquilo que foi executado pelo síndico está de acordo com a vontade dos moradores, que é o terceiro órgão. A Assembleia de Moradores, ela é que toma as decisões do condomínio. Portanto, um condomínio, para que ele funcione de maneira saudável, ele precisa ter reuniões regulares dos moradores, que nós chamamos de Assembleia dos Moradores, Assembleia Extraordinária ou Assembleia Ordinária. Então, sem essas três figuras, que é o síndico, o conselho e os moradores em assembleia, o condomínio ele não será bem administrado. Provavelmente é um condomínio que vai ter mais problemas do que os demais. Então o funcionamento do condomínio, ele passa muito pela atuação dessas três figuras que eu falei para vocês. O condomínio é uma entidade sem fins lucrativos. Ele não tem por objetivo oferir receita, né? Agora, ele precisa se manter. E aí que entra o rateio das despesas. Portanto, a taxa de condomínio ela é equivalente ao rateio das despesas necessárias para manter aquele condomínio. Eu até brinco, às vezes quando as pessoas me perguntam: meu condomínio está caro, meu condomínio está barato. Na verdade, esse conceito de caro ou barato, ele não deve ser aplicado para condomínio, porque a taxa de condomínio representa o rateio das despesas. E quem determina as despesas do condomínio são os moradores em assembleia. Então, se o condomínio, se os moradores, se a Assembleia de Moradores
desejar fazer mudanças, fazer melhorias, fazer investimentos, contratações, a taxa de condomínio vai representar o rateio dessas despesas. Portanto, se o condomínio é caro, é por decisão dos moradores, ou se é barato, também é por decisão dos moradores, porque é o resultado daquilo que o condomínio precisa para que ele seja mantido. Precisa funcionar o portão, precisa funcionar o elevador, precisa ter funcionários para limpeza, né? Eu gosto de fazer uma brincadeira sempre em assembleias, que o condomínio ele não tem obrigatoriedade de contratar funcionários, né? Os próprios moradores eles poderiam fazer uma escala de limpeza, né? Parece um conceito meio absurdo, mas é só para a gente entender. Se o condomínio não quiser ter funcionários da limpeza, e se os moradores estiverem dispostos a fazer uma escala de limpeza, não vai ter esse gasto, entende? Portanto, as despesas do condomínio são determinadas pelos proprietários, ou seja, pelos moradores daquele condomínio. Então não existe condomínio caro e nem barato. Ele não pode ter lucro, a finalidade do condomínio não é ter lucro, mas ele também não pode ter déficit, né? Portanto, se a inadimplência é muito alta, aquele valor precisa ser compartilhado pelos pagadores em dia para que o condomínio consiga se manter. E é interessante falarmos um detalhe sobre a taxa de condomínio, é que ela é uma das poucas despesas que tem uma natureza chamada propter rem. É um termo jurídico que quer dizer que aquela taxa é do imóvel, não da pessoa. Portanto, uma taxa de condomínio é uma despesa oriunda do imóvel e não da pessoa que é proprietária daquele condomínio. Então, se aquela unidade eventualmente for transferida para outra pessoa e a dívida existir, a nova pessoa ela está assumindo aquilo ali, porque, como eu disse, a natureza da despesa ela é do imóvel e não da pessoa que tem a propriedade daquele imóvel. Olha, eu acredito que a maior vantagem de você morar num condomínio é que existem regras. E a desvantagem também é que existem regras, né? Não tô ficando doido, não. Eu acredito que um condomínio ele é uma fração pequena da sociedade. Portanto, aquilo que acontece dentro do condomínio, em maior escala, acontece na sociedade. Então, todas as vantagens de se viver em sociedade, de se viver nos grandes centros, nós encontramos essas mesmas dificuldades dentro dos condomínios. E por isso que eu disse no início que a vantagem e a desvantagem é você ter regra. Por que eu acho que é vantagem? Porque todo mundo que topa entrar naquele condomínio, quando você decide viver dentro do condomínio, a regra já está clara. A convenção e o regimento já dizem o que eu posso, o que eu não posso, quais são os horários. Isso me traz uma tranquilidade porque eu sei que as outras pessoas que também decidiram morar ali, elas estão sujeitas às mesmas regras. Então eu vou ser cobrado, mas eu posso cobrar na mesma proporção, né? É por isso que tem horário, é por isso que tem o dia da mudança, é por isso que existe o síndico, é por isso que existem algumas diretrizes já estabelecidas em lei e outras que podem ser estabelecidas em assembleia para aquela realidade daquele condomínio específica, que tornam ser vantajoso você morar num condomínio. Os grandes centros, eles trazem algumas dificuldades como a de segurança, outra vantagem também. Agora, o fato de ter essas regras também, às vezes, pode ser uma desvantagem. Você não vai poder mudar na hora que você quer, você não vai poder fazer festa na hora que você quer. Então, existem algumas trocas que, por um lado, são boas e, por outras, não são tão boas assim para a realidade de cada pessoa. Mas o condomínio é isso. Ele reflete aquilo que nós vemos na sociedade e ele é uma necessidade oriunda desse novo jeito de se morar nos grandes centros. Nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, as pessoas elas têm buscado viver cada vez mais nas cidades. E o condomínio foi uma solução encontrada para acomodar essas pessoas. Estava olhando aqui agora no YouTube da Âncora Condomínios. Inclusive, eu quero convidar você para conhecer o nosso canal no YouTube. Lá tem muito conteúdo falando sobre esse universo condominial. Mas eu estava olhando aqui e o vídeo que tem mais visualizações no nosso canal fala sobre fumaça em condomínios.
E aí eu queria fazer uma pergunta para você que está me assistindo agora, que está me vendo, que mora em condomínios. Você já teve ou já existiu problema no seu condomínio com fumaça? Um morador que às vezes quer fazer um churrasco ali na janela da casa dele, né, na varanda, ou algum morador que tem o costume de fumar muito, que tem causado, que já causou problema no condomínio. Se você já passou por isso no seu condomínio, ou se você já vivenciou isso, conta pra gente aqui nos comentários, conta a sua experiência, fala pra gente um pouquinho de como foi esse desafio de lidar com fumaça no seu condomínio.